A primeira refeição do dia. Ela promete nos dar energia, nos preparar para a jornada que vem pela frente. Mas e se o café da manhã que a gente conhece estivesse, na verdade, contando a história errada? E se, sem que a gente percebesse, as nossas escolhas de manhã estivessem programando o nosso corpo para acumular e não para queimar? A boa notícia é que essa história não precisa ser assim. Existe um jeito de reescrever o roteiro do nosso metabolismo. E tudo começa na primeira refeição. A questão que define tudo é exatamente esta: a primeira refeição do dia. Ela ajuda ou atrapalha o metabolismo? É uma escolha que, no fundo, dita o ritmo para o dia inteiro. Um caminho pode levar à fadiga, ao acúmulo, enquanto o outro leva à energia e à queima de gordura. Vamos começar falando sobre um certo engano matinal. Pense naquele café da manhã de sempre, meio na pressa. Pão branco com geleia, um copo de suco de caixinha. Parece que dá energia, né? Mas é uma armadilha bem disfarçada. O excesso de carboidratos refinados e açúcar acaba preparando o corpo não para usar a energia, mas sim para guardá-la. E por trás dessa armadilha existe um inimigo oculto. O problema principal são os picos de insulina. A insulina é um hormônio muito poderoso, e esse excesso de açúcar logo de manhã provoca uma alta muito grande. É uma reação em cadeia que começa logo na primeira mordida. E este gráfico aqui conta essa história de um jeito muito visual. Olha só a linha dos carboidratos refinados. Uma subida vertiginosa, seguida por uma queda igualmente brusca. É uma sensação conhecida, não é? Aquele ciclo de energia que some e a fome que vem com tudo. Agora, olha ao lado. A linha suave e estável das proteínas e gorduras. Sem picos, sem quedas. Apenas energia constante. Essa montanha-russa de açúcar no sangue envia um sinal muito, muito claro ao corpo. É quase como se fosse um comando direto. O pico de insulina grita: pare de queimar gordura, comece a armazenar. Mas o objetivo, a mensagem que a gente quer enviar é exatamente a oposta. Continue queimando gordura. Use-a como fonte de energia. E é exatamente aqui que a nossa história muda de rumo. Vamos falar sobre o mecanismo secreto, sobre como a gente pode acender o interruptor metabólico. Deixamos o problema para trás e agora vamos descobrir a solução. Um café da manhã que funciona como um verdadeiro botão de ligar para o nosso metabolismo. O princípio por trás de tudo isso tem nome: estabilidade glicêmica. Pense no açúcar no sangue como um rio. Com o café da manhã errado, esse rio vira uma enchente, seguida de uma seca. Já com o café da manhã certo, ele flui calmo, constante, fornecendo energia de forma previsível. Isso é a estabilidade glicêmica. E o resultado? A gente sente ao longo do dia inteiro. Às 8 da manhã, uma saciedade que dura. 1 da tarde, níveis de energia estáveis, sem aquela queda pós-almoço que faz a gente procurar um café desesperadamente. E às 5 da tarde, a ausência daquela vontade incontrolável por um doce. É uma mudança que se sente hora após hora. Então chegou o momento de revelar o café da manhã campeão. A fórmula é simples, mas poderosa, e é ela que alcança essa ativação metabólica e essa energia que se sustenta. Essa fórmula se apoia em dois pilares essenciais. O primeiro, proteínas de alta qualidade. Elas ajudam a acelerar o metabolismo. E o segundo, gorduras saudáveis, que dão saciedade e estabilidade. Juntos, eles constroem a base para um dia de energia e queima de gordura. Tá, mas e a receita? É incrivelmente simples. Primeiro, prepare de 2 a 3 ovos, do jeito que preferir, mexidos, pochê, cozidos. Depois, adicione meio abacate, pode ser fatiado ou amassado. Aí, sirva com um punhado de folhas verdes escuras. E para finalizar, um fio de azeite de oliva extra virgem. É uma combinação que não só nutre, mas que sinaliza para o corpo que é a hora de usar a gordura como combustível. Mas essa transformação, ela pode ser ainda mais profunda. Vamos ver agora como aprimorar essa jornada com alguns hábitos bem simples que trazem resultados ainda melhores. Para amplificar os efeitos, 3 hábitos são fundamentais. Primeiro, manter o corpo hidratado, beber bastante água. A hidratação é vital para o metabolismo. Segundo, fazer uma caminhada leve depois do café ou durante o dia, para colocar o corpo em movimento. E, o que é crucial, evitar lanches processados e açucarados entre as refeições. São pequenos gestos, sabe? Mas que apoiam uma grande mudança. E assim, a gente chega ao poder de recomeçar, de sentir a diferença no próprio corpo. O ponto central é que essa mudança no hábito da manhã tem um potencial de transformação que é real, é palpável. E isso não é só teoria, não. O relato é consistente.
As pessoas que fazem essa troca, que mudam para um café da manhã rico em proteínas e gorduras boas, elas relatam uma melhora drástica na energia, na saciedade e no controle do peso. É uma experiência compartilhada por muitos que, de fato, reescreveram a sua manhã. Agora, é sempre importante lembrar, cada corpo é um universo. Essa é uma estratégia poderosa, sem dúvida. Mas para condições de saúde específicas, o ideal é sempre conversar com um profissional de nutrição para ter um plano personalizado e, claro, seguro. A escolha, como a gente viu, tem o poder de definir tudo o que vem depois. Então a pergunta que fica não é sobre o hoje, mas sobre o amanhã. Com que energia o seu próximo dia vai começar? O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima!